Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a matéria é História e o conteúdo é Vida e Trabalho na Colônia. Então, vamos só relembrar um comecinho da história aqui da colônia. No início, quando os portugueses chegaram aqui, eles não se preocuparam em conhecer a região da nova terra que eles tinham encontrado. Eles só queriam extrair o pau-brasil, porque essa madeira era muito valorizada lá na Europa. Mas com o tempo, o que vai acontecer? Essa quantidade de pau-brasil vai diminuir muito. E além disso, vocês se lembram, os portugueses estavam preocupados com os estrangeiros que estavam interessados nessa nova terra aqui. Então, o que eles vão fazer? O rei, lembra? De Portugal, ele manda em 1530 as expedições colonizadoras que trouxeram, as pessoas lá de Portugal para virem morar e trabalhar na colônia, para ajudar então a tomar conta de todo o litoral. As pessoas que vieram para cá, elas se dedicaram ao cultivo da cana-de-açúcar, porque esse produto, a cana-de-açúcar, era muito valorizado na Europa. Então, como é que foi esse cultivo aqui? Primeiro, os portugueses, eles já tinham prática dessa cultura, da cana-de-açúcar. Eles tinham algumas localidades, algumas ilhas na Europa ali que pertenciam a Portugal, que já plantavam a cana-de-açúcar. Então, eles já estavam acostumados com essa agricultura. E aí, duas capitanias, vocês se lembram que o rei de Portugal dividiu o Brasil em capitanias? Duas capitanias, elas se deram bem com o cultivo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles tinham solo ideal para plantar. Então, a terra onde ficavam as capitanias tinha um solo que se chamava massapê. É um solo de cor escura e ele é muito fértil. Então, ele é o solo próprio para se plantar cana-de-açúcar. Além disso, o clima quente e chuvoso do litoral nordestino também acabou influenciando, nesta produção. Outra capitania que também tinha o solo massapê, que é ideal para cana-de-açúcar, era a capitania de São Vicente, aqui no litoral paulista, Ela também prosperou bastante em virtude disso, O clima e o solo iguais aos de Pernambuco. Agora, nas plantações de cana-de-açúcar foi muito usado o trabalho escravo. O que é o trabalho escravo? É o trabalho que considere a pessoa que está trabalhando no local como se fosse uma mercadoria. Eu tenho um cavalo e eu tenho um escravo, era a mesma coisa para eles. Era uma mercadoria, que eles compravam essa mercadoria e elas tinham que trabalhar. Então, a cana era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Com o caldo da cana que se produzia o açúcar, que era levado aqui da colônia do Brasil para a Europa, ok? Vamos ver como é que se formou essa sociedade açucareira. O que são as sociedades? Lembra? São pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões da produção de cana-de-açúcar. Essas pessoas todas formavam a sociedade açucareira. Então, nessa sociedade, os mais ricos, vamos olhar essa pirâmide, eram os senhores de engenho. Eles eram os fazendeiros, donos das fazendas, mas eram conhecidos como senhores de engenho. Tá? Nessa segunda camada aqui da pirâmide, eram os homens livres, ou seja, donos de terra, só que eles tinham pedaços de terra, mas eles não tinham engenho, eles não conseguiam produzir a cana-de-açúcar. Mas eles tinham pedaços de terra, eram ferreiros, eles trabalhavam, eram carpinteiros, capatazes, os padres. Então, este pessoal livre, que não era o senhor de engenho, rico, eles faziam parte da segunda camada da população, segunda camada que formava a sociedade. E a terceira e maior camada de todos era a dos escravos, que praticamente não tinham bens materiais nenhum, não tinham nada.
e que eram considerados como objetos desse senhor de engenho. Só que essa população ela era muito grande, né? Era a base que sustentava a pirâmide, tá bom? O que vai acontecer? Vamos entender essa mão de obra na fazenda. Essa fazenda da cana-de-açúcar, ou seja, nos engenhos. No início, os fazendeiros pegaram a mão de obra indígena. Então, eles capturavam, iam atrás dos índios e traziam-nos à força para que eles trabalhassem como escravos, né? Mas aconteceram muitos conflitos entre os indígenas e os colonos, os colonizadores. Por quê? Porque eles conseguiam fugir mata dentro e os colonos, né, os trabalhadores brancos, eles não conheciam a mata direito. Por quê? Porque eles conheciam o litoral, mas o interior da mata eles não conheciam. Então, eles iam, entravam, conseguiam pegar alguns indígenas, eles iam, eles voltavam e fugiam e eles acabavam não encontrando, né? Então, os indígenas, nesse sentido, levavam vantagem porque conheciam o interior muito bem. O que vai acontecer? Muitos fazendeiros, eles desistem de pegar os indígenas. E aí, eles vão tentar, então, explorar outro tipo de trabalho, que é o trabalho de escravos, né? Ou seja, negros africanos que eram trazidos, né, para cá como escravos. E era melhor, eles achavam que estavam fazendo uma melhor coisa, por quê? Os negros, eles vinham da África e não conheciam a nossa região aqui. Então, eles não tinham como, se eles fugissem, eles seriam facilmente encontrados pelos capatazes das fazendas, porque eles não tinham conhecimento nenhum do interior do Brasil. E aí, nós vamos ver como é que é o engenho, né? O engenho, nós vamos ver agora. O engenho, primeiro de tudo, a gente tem que entender que engenho era o nome dado para o equipamento que moía cana-de-açúcar. Mas, depois de algum tempo, as fazendas que trabalhavam com a cana-de-açúcar foram chamadas de engenhos. E os proprietários, ou seja, os donos dessas fazendas, passaram a ser chamados de senhores de engenho, tá? Então, no engenho, ou seja, nessas fazendas, tinham tudo que as pessoas que ficavam aqui precisavam. Alimento era produzido aqui dentro, né? As ferramentas também eram produzidas aqui pelos trabalhadores livres, né? Que moravam aqui também. O padre era quem ensinava as crianças brancas a ler e escrever, né? Os escravos ficavam morando aqui mesmo. Então, vamos dar uma olhada o que toda a fazenda, né, de cana-de-açúcar tinha para poder ter tudo com mais facilidade. Então, vamos lá. Então, primeiro, a casa grande. A casa grande é onde mora o senhor do engenho e a família dele, né? Depois, nós temos a capela. A capela é onde vai ser rezada as missas, porque os donos dessas fazendas, eles eram portugueses e os portugueses eram católicos. Então, aqui se rezava a missa, se fazia o batizado, né? Casamento, festas religiosas, era tudo comemorado na capela. Então, toda a fazenda tinha uma capela, né? Depois, nós vamos para o número 3, que é a senzala. A senzala ela era feita assim, bem comprida, né? Que aqui até parece que ela era grande, mas não é, porque aqui moravam muitos e muitos escravos. E aí eles moravam todos juntos, não tinha separação, né? Fora isso, eles, além da qualidade de vida ser ruim, a higiene também não era boa deles aqui, tá bom? Número 4, a gente tem uma roda d'água. A roda d'água, a água impulsionava essa roda que girava e moía a cana aqui dentro. Ela ligada, né,
aqui dentro na casa da moenda, que moía a cana. Mas, quando não tinha, nem toda a fazenda tinha um rio assim do lado e eles podiam ter essa roda d'água. Quando não tinha a roda d'água, para poder moer a cana, eu vou mostrar aqui para vocês como era feito. Então, para a moenda funcional, ou seja, para moer a cana, tinham duas formas, né? Tinha fazenda que elas tinham só chama-se tração humana. Ou seja, pegava um escravo e ele ficava girando esta roda para poder fazer, né, o caldo esmagar e sair o suco, caldo da cana. Ou outras fazendas, elas tinham a tração animal. Tração animal era feita pelos bois, eles faziam os bois girarem a roda aqui, a moenda, para poder tirar o caldo, né, da cana. Então, tinham essas duas formas de trabalho, ou feita pelo escravo, pelo homem que era escravo, ou pelos animais, tá bom? Depois, a número 6 é a fornalha. Eram grandes espaços que eles colocavam a lenha aqui para poder queimar, para poder esquentar a caldeira. Por quê? O caldo da cana era levado aqui nessas caldeiras, ele ia ser fervido para poder apurar e se transformar no açúcar. Daqui da caldeira, ele vinha para a casa de purgar. O que era essa casa de purgar? Trazia para cá, aonde esfriava, né, o açúcar, ele ia endurecer, e aí eles iam separar o açúcar branco do açúcar escuro. O açúcar branco era o açúcar mais valorizado na Europa, então era aqui que elas iam fazer essa separação, tá bom? Depois, o número 9 era a roça, ou seja, aonde os homens livres plantavam as coisas que eles queriam comer, né? Para servir de alimentação para eles. Essa era a roça dos homens livres. 10 eram as residências dos homens livres que moravam na fazenda, eles tinham umas casinhas. Aí, 11 é o canavial, aonde tinha a plantação da cana-de-açúcar. Aqui atrás da senzala tinha a roça dos escravos. Eles também tinham a plantação deles, eles comiam aqui o que eles podiam plantar aqui. Então era só nesse espaço que ele tinha fazer plantar, né, fazer a plantação do que eles se alimentavam, né? Depois nós temos o número 13, que é o transporte da cana-de-açúcar, né? Porque eles pegavam lá do canavial e eles iam transportando nesses carros de boi, né? Porque são os bois puxando a quantidade para trazer aqui, né? Para poder dar início a moer a cana e transformar toda a cana no açúcar. E esta aqui também era um carro que transportava a lenha para poder, né, colocar aqui na fornalha para poder fazer o fogo para ferver o caldo de cana, tá bom? Então, toda a fazenda que trabalhava com açúcar, ou seja, todo o engenho, ele tinha todas essas coisas que nós vimos aqui. Não exatamente nessa mesma distribuição, mas com todas essas coisas. Eles precisavam ter para poder ter uma vida tranquila, né? Porque tudo era muito longe, então eles tinham que ter as coisas dentro da própria fazenda. Como é que eram os escravos aqui no Brasil? Veja só, por mais ou menos 350 anos, milhares de escravos, né, africanos foram trazidos para a colônia aqui, né, que hoje é o Brasil, para trabalhar na condição de escravo. Então, esses homens negros africanos vinham para cá para serem escravos, ou seja, para serem uma mercadoria. Embora esses escravos, esses africanos, eles viessem de regiões diferentes da África,
Eles eram todos trazidos juntos e tratados como se eles fossem um único povo. Vocês se lembram quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles fizeram a mesma coisa, eles olharam os indígenas e acharam que todos eles eram iguais, que eles eram um único povo. Não, no Brasil, né, existiam mais de 900 povos diferentes, com culturas diferentes, né? A mesma coisa com os povos africanos, eles também eram de tribos diferentes, né? Tinham hábitos e costumes diferentes, mas eles eram tratados como se eles fossem um único povo, tá? As viagens destes africanos eram feitas em embarcações que se chamavam navios negreiros, porque eles vinham nos porões do navio e eles eram trazidos todos amontoados, não tinha higiene nenhuma, a comida quase também não tinha. E o que acontecia? Por falta de comida, por falta de higiene, muitos deles morriam nesta travessia, né? Nesta viagem da África para chegar aqui no nosso continente. Eles acabavam morrendo durante a viagem, nem chegavam a conhecer aqui. Quando eles chegavam aqui, os que chegavam, eles eram vendidos, né? Eles iam lá para o Porto de Santos, as pessoas iam até lá, escolhiam que escravo queria, que não queria. Então eles eram vendidos e eram encaminhados. Então, podiam ser encaminhados para a fazenda de canas-de-açúcar ou para pessoas que moravam nas cidades, que eram ricas e que podiam comprar um escravo, quem fosse para as fazendas. Eles trabalhavam desde que o sol amanhecia até o anoitecer. E, em geral, eles ficavam de 15 a 18 horas por dia trabalhando, né? A maioria deles era mal alimentada e quase sempre eles sofriam castigos físicos. Por isso, muitos morriam ainda bem jovens. A média de vida dos escravos, né, era por volta de 10 anos só, porque eles sofriam demais, trabalhavam muito e não tinham quase alimento para eles. Nisso, o que vai acontecer? Vai acontecer muita luta e resistência, eles também não vão aceitar tudo isso tranquilamente, né? Então, eles começam a lutar muito contra essa escravidão. Então, muitos desses negros, eles resistiam, organizaram fugas e revoltas, eles lutavam, né? Eles fugiam. Quando eles fugiam, eles iam para lugares bem isolados, bem afastados do engenho. E lá eles formavam as novas comunidades, semelhantes àquelas que eles tinham deixado na África. Então eles começaram a fazer uma comunidade como eles conheciam na África, né? Esses locais para onde eles fugiam eram chamados de quilombos. E os habitantes, que eram fugitivos, eram conhecidos como os quilombolas, tá? O mais famoso dos quilombos foi o quilombo de Palmares. E ele ficava onde atualmente é o estado de Alagoas, naquela região. Essa comunidade de Palmares, ela chegou a ter 20 mil habitantes, então 20 mil fugitivos. E ela resistiu aos ataques dos portugueses por mais ou menos 70 anos. Mas depois de 70 anos, né, o quilombo de Palmares, ele foi conquistado pelos portugueses, né? O mais conhecido líder do quilombo de Palmares foi Zumbi. Ele liderou a resistência quilombola contra as invasões dos portugueses durante muito tempo, né? Durante alguns anos. E até que ele foi rendido, os portugueses ganharam porque tinham mais armas, né? E eles mataram o Zumbi, né? Eles mataram o Zumbi no dia 20 de novembro. Por isso, esta data, 20 de novembro, se tornou uma data importante para os afrodescendentes. Que são afrodescendentes? Para as pessoas descendentes dos povos africanos. Então, ele se tornou
um símbolo de luta pela liberdade e igualdade dessa população. Então, no Brasil, né, o dia 20 de novembro, é feriado em alguns municípios, não são em todos os municípios do Brasil, mas em uma grande maioria deles, é feriado. E para quê? Para ser comemorado o Dia da Consciência Negra, lembrando todo o sofrimento e tudo o que o Zumbi fez para a liberdade dos africanos, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Depois do vídeo vocês vão ver as atividades e qualquer dúvida nas atividades vocês já sabem como resolver. Beijinho e até a próxima!